Bam, 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 bam. Ubus. Para pa lang sa FPJ si tatay, nagpapabugbog muna sa una eh. Vai, pessoal. Apoia, ó. Vai acabar com você Ó. agora, viu, pessoal? Vai. Ó. Kain. Vem aqui, viu? Ó. Ito yata yung dama sa atin eh. Já me deu duas pedras aqui. Ops, doble. Aí. Oh, pinakain na naman. Oh. Eu vou lá, ó. Vai. Eu vou aqui, ó. Ops. Tignan yung diskarte. Pinakain na naman yun. Não deixa Oh. fazer dama, não. Atras. Natawanan na siya ng kalaban niya. Assim eu não faço demais. Ubus ka, sabi niya siguro. Eu tô vendo que eu não quero nem ir pra dama agora, vou dar um tempo aqui. Ops. Agora eu vou pra dama. Agora eu vou pra dama, hein? Yun o. E aí? Ayan na. Eto na. Ops. Bam, 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 bam. Ubus. Ayaw maniwala. Oh.